dono de mais de 300 empresas, colecionador de extravagâncias, recordes e dólares. Precisamente 5 bilhões de dólares. Como um péssimo aluno portador de dislexia sai do zero para se tornar um dos homens mais ricos do mundo? Conheça agora a história de Richard Branson. Saindo da escola com 16 anos por ter uma grande dificuldade de compreensão e principalmente de concentração por conta da dislexia, o Richard Branson abandonou a escola com 16 anos e ele não conseguia sentir nenhum tipo de interesse pelo aquele modelo padrão que tem muita teoria e pouca prática que é ensinada até hoje nas escolas. Então, motivado pelas paixões que tinha, ele criou a revista Student, que era para conscientizar outros estudantes sobre a guerra do Vietnã. Ele ligava para centenas de empresas para tentar vender publicidade, mas após 3 anos de tentativas e resultados insatisfatórios, o seu primeiro empreendimento simplesmente quebrou. Então, no ano seguinte, ele prestou um concurso público e fim da história. Na verdade, depois da queda da revista, ele começou a revender discos por correspondência, o que se tornou uma pequena loja de discos chamada Virgin Records. Essa era a primeira vez que o Richard estava utilizando o nome Virgin, que ele replicaria na maioria das suas empresas seguintes. Aquele era um excelente momento para vender discos, porque era o berço do rock lá em Londres, então várias bandas novas estavam nascendo. E o Richard, ele teve uma ideia genial. Para quem tem uma loja de disco, isso foi incrível, que foi, por que não colocar pequenos tocadores de disco na loja para as pessoas poderem comprar mesmo sem conhecer as bandas ou os cantores que eles estão vendendo. Então dessa forma a pessoa poderia arriscar e poderia comprar novos discos. As pessoas que conheciam na época os modelos de negócio de se vender disco achou que isso seria até uma espécie de suicídio, porque pensou o seguinte: ué, por que alguém vai pagar por um disco que ela pode simplesmente escutar na loja? Mas o Richard não quis nem saber, fez da forma que deu na cabeça dele, desobedeceu tudo e a todos, e, para sua surpresa, menos a do Richard, né, a ideia bombou e aí tornou a Virgin Records uma das maiores revendedoras de discos da Inglaterra. Agora eu vou te falar qual é a história mais legal do Richard Branson, na minha opinião. Opa, peraí, que é isso? Ei, volta aqui. Não, pausa não. Eu tive que pausar. É o seguinte, você tá gostando dessa história? Tem um monte de história que eu tô preparando de empreendedores e são histórias muito legais, cara, realmente muito motivacionais, que vão te ajudar a alcançar o seu maior objetivo na vida, certo? Mas, para você conseguir assistir todos esses vídeos legais, você precisa inscrever-se aqui embaixo. Tem aqui um botãozinho, né? Inscrever-se, você aperta aí, tá bom? Eu vou esperar. Você tá vendo aí embaixo? Apertou? Apertou já? Mas se você já tiver apertado também não tem problema, porque do lado tem um botão que é tipo um sininho. Aí ele serve para você receber as notificações do canal, então você aperta lá também, porque aí quando eu lançar um vídeo novo aqui, eu tô querendo lançar vídeo não só na terça-feira. Então se por acaso é uma doida de mim, lançar em outro dia, você vai saber também. Você tem que apertar esse sininho aí embaixo. Infelizmente o vídeo só continua quando você apertar isso daí. Apertou? Tá, vou confiar, hein? Vamos continuar. Ei, cara. Voltou, aí sim. Não faço mais isso de novo. Tá bom. Não posso nem me mexer aqui, tá, vai. Pode deixar. A tela de volta. A história mais legal que eu acho do Richard Branson foi uma vez quando ele foi visitar a sua namorada da época lá nas Ilhas Virgens da Inglaterra. E ele foi tentar pegar o voo e o voo não tinha vendido o número de passagens o suficiente. O voo tinha sido cancelado. Os passageiros estavam todos nos cantos, tristes, frustrados, né? E você sabe que para qualquer empreendedor, quando o empreendedor ele vê um problema significa uma oportunidade. Então o Richard Branson, vendo todo mundo frustrado e triste ali, pegou um quadro negro, que estava em uma das companhias aéreas, e escreveu lá Virgin Airlines, uma coisa que nem existia, né? E saiu vendendo para todo mundo um voo para as Ilhas Virgens, que era exatamente o destino que tinha sido cancelado originalmente.
Dessa forma ele conseguiu vender o voo para todo mundo, mesmo sem ter um avião, mas aí com o dinheiro ele alugou um avião lá de uma das companhias dentro do próprio aeroporto e dessa forma ele vendeu seu primeiro voo, o que iria se tornar depois a sua segunda empresa, que é a Virgin Airlines. Grandes empreendedores não são aqueles que pensam em fazer algo exclusivamente para ganhar dinheiro, e sim para resolver o problema ou tornar melhor a vida de alguém. O Richard Branson já se vestiu de noiva para lançar uma empresa que organiza casamentos, já colocou um tanque de guerra no meio da Times Square, passando por cima de latas de Coca-Cola no lançamento da Virgin Cola, já sofreu um acidente tentando viajar dos Estados Unidos à Europa num balão de ar quente. Tudo isso porque ele defende uma hipótese que melhor do que você pagar milhões para uma empresa de publicidade lançar a sua marca, é melhor você fazer algo para você se tornar notícia, todos os jornais mirarem em você, você se torna uma notícia e você faz uma publicidade gratuita para sua marca. Talvez muita gente, no lugar do Richard Branson, tenha tentado criar uma revista lá para estudantes com várias motivações políticas e visto que aquilo não tinha dado certo, poderia ter simplesmente desistido, né? Mas ele foi lá, persistiu, montou a loja dele de venda de discos, o que se transformou depois numa gravadora que lançou os Sex Pistols, lançou os Rolling Stones e fez parte do crescimento. E aí, mesmo com toda essa carreira dentro do empresariado musical já está bastante consolidada, ele não se acomodou e foi quando ele criou a empresa dele de aviação, que também fez com que ele não se acomodasse. Depois ele foi criar a empresa de telefonia, foi criar cinema, ele tem um cinema lá da Virgin, ele criou também empresa de organização de casamentos, de internet, e por aí vai, o império dele só cresce a cada dia. E você acha que hoje ele, bilionário, sendo o homem mais rico da Europa e um dos homens mais ricos do mundo, que ele parou? Que ele desistiu e se acomodou? Apaixonado por riscos e jamais se acomodando, hoje Richard Branson é criador da primeira empresa de turismo espacial do mundo, que vai levar as pessoas simplesmente para passear fora da Terra. Além de suas 300 empresas e um título de Sir Richard Branson concedido pela própria rainha. A história de Richard Branson nos ensina que não é uma dislexia, não é por ser muito novo e não é por não ter dinheiro que você não pode mudar o mundo. A dificuldade é simplesmente aquilo que vai nos dar mais orgulho da nossa história. Vários Richard Branson nascem todos os dias, mas por toda a cultura estatal onde aprendemos que o governo deve nos dar e ajudar tudo, nos acomodamos e desistimos quando não temos o auxílio necessário. Se você tem uma ideia que pode mudar e melhorar a vida de outras pessoas, não fique apenas falando sobre essa ideia e coloque-a em prática hoje, nem que seja apenas o primeiro passo. Para amanhã você dar mais um outro passo e depois de amanhã um novo passo. Mas não pare e não espere a hora perfeita, a sua hora é agora e basta você começar. Você provavelmente conheça alguém muito criativo e muito talentoso no que faz, mas às vezes por simplesmente uma falta de determinação pode colocar tudo a perder e deixar de escrever o seu nome na história por uma cultura que só nos atrapalha e só nos faz pensar que a gente é muito menor do que de fato a gente é. Se você conhece alguém assim, mostra esse vídeo para essa pessoa. Esse foi o primeiro vídeo da série de empreendedores e pessoas que atingiram sucesso, eu espero que você tenha gostado. E se você tem uma sugestão para os próximos vídeos, quer saber a história de outras pessoas que também venceram e que escreveram seu nome na história, deixa aqui embaixo nos comentários e nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos e até mais!